Nós estamos aqui hoje para a gente aprender mais um pouco sobre a nossa matemática super interessante, que hoje é a soma e a subtração de frações, certo? Eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente aprender soma e subtração de frações. A maioria dos alunos de matemática do ensino fundamental tem muita dúvida, principalmente quando aparecem números negativos. Então eu vou colocar aqui uns números aqui negativos, por exemplo, menos 2 sobre 3, certo? Mais 5 sobre 3. Pronto. Então eu tenho aqui uma soma de frações com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, é o que realmente a gente necessita para fazer a soma. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Obrigatoriamente, quando é soma e subtração, os denominadores devem ser iguais. Para você fazer o quê? Você coloca a barra aqui e, como eles são iguais, então você faz a repetição dele. Então, você repete o denominador. E em cima você faz o cálculo. Menos 2 mais 5, que vai dar quanto? Você está devendo 2 e você está pagando 5, então você não fica mais devendo. Você tem troco. Se é troco, é positivo. Então, você fica com 3. 5 é menos 2 é 3. Então, menos 2 mais 5 é a mesma coisa que 5 menos 2, que dá 3. E aí eu fiquei com 3 dividido por 3, que é igual a 1. Pronto. Agora veja só. Acontece que aqui um é negativo e o outro é positivo. E se os dois fossem negativos? Por exemplo, menos 2 terços, menos 4 terços. Né? Então, agora os dois são negativos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a barra aqui. Os denominadores são iguais. Então, o que você faz? Você repete. E aqui, em cima, você tem menos 2, menos 4. Você está devendo 2 e também está devendo 4. Então, você fica devendo no total 6. Então, se você está devendo 6, dividido por 3, isso daqui fica devendo 2. Veja só, quando você tem essa barra é divisão, certo? Então, você faz 6 dividido por 3, 2, e repete o sinal. Agora, e se aqui embaixo fosse negativo? Se tivesse assim, menos 6 sobre menos 3. Bem, aqui você vai ter que fazer o jogo de sinais. Menos com menos vai dar mais. E 6 dividido por 3, 2. Pronto. Então, ficou mais 2. Então, se aqui teve jogo de sinais, aqui também teve jogo de sinais. Só que eu não quis falar isso para vocês logo. Aqui, menos com mais, sinais são diferentes, fica negativo. Aqui, menos com menos, na divisão os sinais são iguais, fica positivo. Eu tenho menos 2/5 mais 1/6. Nós percebemos agora que os de baixo são diferentes, os denominadores. 5 e 6 são diferentes, não é? Então, você não vai poder repetir o denominador porque eles são diferentes. Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente fazer com que esses denominadores se tornem iguais. E como é que você faz isso? Bem, é muito simples. Você vai pegar o denominador 5 e multiplicar pelo outro denominador. 5 vezes 6. E vai pegar o denominador 6 e multiplicar pelo outro denominador. Quem é? É o 5. Quando você faz isso com o denominador aqui, do 5, multiplicou por 6, obrigatoriamente você tem que multiplicar aqui em cima por 6. Ok? Se você pegou o 6 e multiplicou pelo 5, que era o outro denominador, você vai ter que obrigatoriamente multiplicar também aqui por 5. Então, a questão aqui é simplesmente pegar o 5 e multiplicar pelo outro denominador, que é o 6.
Aí multiplica lá em cima também. Aqui, você multiplica pelo outro denominador, que é o 5. E multiplica lá em cima também, ok? Então, aqui em cima, nós ficamos com menos 2 vezes 6. Menos 2 vezes 6, eu fiquei com menos 12. Menos 12 sobre 5 vezes 6, 30. Ok? Com mais 1 vezes 5, 5. Sobre 6 vezes 5, 30. Ó. Fiquei com os denominadores iguais agora. Então, agora eu fiquei com menos 12 mais 5. Eu vou poder fazer. E o denominador, eu só repito. Vou repetir o denominador, que é 30. E vou fazer aqui menos 12 mais 5. Você está devendo 12. E agora, soma com 5. Está devendo 12 e está pagando 5? Então, você ainda continua devendo. Fica devendo 7. Então, menos 7 sobre 30. Certo? Pronto. Finalizada a conta. Eu vou pôr mais um exemplo aqui só para a gente aprofundar a questão. Olha só. Menos 4 terços mais 1 meio. Menos 4 terços mais 1 meio. Então, o que eu vou fazer? Os denominadores são diferentes, né? Nós já aprendemos. O que a gente faz? Pega o 3 e multiplica pelo outro denominador, que é 2. Então, multiplica aqui por 2. Então, se eu multiplicar aqui embaixo, multiplica também aqui em cima. Certo? Agora, esse 2 multiplica pelo outro denominador, que é quanto? 3. Se eu multiplicar aqui embaixo, eu também multiplico aqui em cima. Pronto. Então, eu vou ficar com menos 4 vezes 2, 8, sobre 3 vezes 2, 6, mais 1 vezes 3, 3, sobre 2 vezes 3, 6. O que eu consegui? Tornar os denominadores iguais, não foi? Ok, se eles já são iguais, o que eu faço com eles? Só repito aqui embaixo. E aí você está devendo 8 e está pagando 3, continua devendo. Fica devendo quanto? Fica devendo 5. Pronto. Menos 5 sobre 6. Vou oferecer para vocês esse aqui. 2 sétimos menos 5 quartos. Os denominadores estão diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 7 e multiplicar pelo 4. O 2 também multiplica por quanto? Por 4. O 4, o denominador 4, multiplica por quem? Por 7. Vocês percebem que o 7 vezes 4 e o 4 vezes 7 eu vou ter o mesmo denominador, certo? Aí, se aqui é 7, aqui em cima também é 7. Então, o número que eu multiplico aqui, que é o 4, que é justamente o outro denominador que vem para cá, ele também vai lá para cima. E o número que eu multiplico aqui, que é justamente o outro denominador que vem para cá, eu multiplico também lá em cima, ok? Então, fica assim, 2 vezes 4, 8, sobre 7 vezes 4, 28, menos 5 vezes 7, 35, sobre 4 vezes 7, 28 também. Pronto, então eu fiquei aqui com 8 sobre 28 menos 35 sobre 28. Repete o denominador 28, pois eles são iguais, e faz 8 menos 35. Pergunto para vocês. 8 menos 35. É possível fazer essa conta? 8 menos 35? Se você tem R$8, você pode tirar R$35? Não, né? Então, toda vez que você não puder tirar de um número maior do que ele, que você não vai conseguir tirar mesmo, porque sempre o correto é você pensar 35 menos 8, de uma quantidade, tirar uma quantidade menor do que ela, ou até igual a ela. Do 35 você poderia tirar qualquer quantidade menor do que ele, até o próprio 35. E 35 menos 35 daria 0.
Mas 8 menos 35, 8 menos 35 não é possível. Quando não é possível, fica negativo o resultado. Então, fica menos. E aí você faz o maior menos o menor. 35 menos 8 vai dar 27. 27. Então, 8 menos 35 fica um número negativo, por quê? Porque 8 é menor que 35. Você não pode tirar de uma quantidade menor uma quantidade maior do que ela. Então, fica negativo. E aí você pega a parte maior e subtrai da menor, deu 27. Então, dá menos 27. E é esse o resultado de 8 menos 35. Então, eu fiquei com menos 27 sobre 28. Tem alguns exemplos aqui. Olha só. Menos 2 terços vezes 4 quintos. Tá bom? Então, multiplicação, os denominadores não precisam ser iguais. Eles podem ser bem diferentes, não tem nenhum problema. Você vai multiplicar normalmente em cima e embaixo. Aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Os sinais, ó. Menos com mais. Os sinais são diferentes, então fica negativo. Se os sinais forem iguais, aí fica positivo, tá certo? Porque aí o jogo de sinais, ele é o seguinte, ó. Se for positivo com positivo, ou negativo com negativo, o resultado positivo. Se for positivo com negativo, ou o negativo com o positivo, então isso vai dar negativo, tá certo? Então, isso acontece quando esse jogo de sinais? Quando você tiver multiplicação, divisão e um sinal fora e outro dentro de um parênteses, por exemplo. Ok? Multiplicação, divisão, um sinal fora e outro dentro do parênteses. Então, esse é o jogo de sinais. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Ok? Um outro exemplo aqui, ó. Você tem aqui multiplicação, então vai ficar 2 vezes 1, 2. Sobre 5 vezes 4, 20. Pronto, 20. E aqui, ó, o sinal desse daqui não está aparecendo nenhum sinal, né? Ele é positivo. O sinal desse número aqui é negativo. Os sinais são o quê? Diferentes. Se é diferente, fica negativo. Quando os sinais são diferentes, ó, o resultado fica negativo. Agora aqui, ó, os sinais são iguais. Se são iguais, então vai ficar positivo. Se não quiser botar esse sinal de mais aí na frente, não tem necessidade, fica facultativo você colocar. Você coloca se você quiser. Então, eu não quero colocar, eu não vou colocar. Aí eu faço aqui 1 vezes 4, 4. Sobre 3 vezes 7, 21. Acabou. Aqui, nós vamos já passar agora para a divisão. Na divisão, temos um detalhe. Toda divisão de frações vai virar multiplicação de frações. Eu vou mostrar isso. Olha só, pessoal. Toda divisão de frações vai se transformar numa multiplicação de frações. Como? É muito simples. Nós vamos repetir a primeira fração. Nesse caso aqui, ó, menos 2 sétimos é a primeira fração. Então, vou repetir. Então, você repete a primeira fração e troca o sinal de dividir pelo sinal de vezes, ó. Troquei. E agora, eu vou inverter a segunda fração, conservando o sinal que ela está aqui, tá bom? Então, vou abrir aqui o parênteses, porque dois sinais não podem ficar juntos. Por isso que aqui, ó, o parênteses é só para separar esses dois sinais. Então, aqui eu vou botar o sinal de menos. E vou inverter essa fração. Está 4 terços, vai ficar 3 quartos.
Então, multiplicação a gente já sabe fazer, né? Então, agora ficou fácil. Porque a multiplicação, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, né? E aqui, ó, sinais são iguais. Se são iguais, fica positivo. E aí eu faço aqui, ó, 2 vezes 3, 6, sobre 7 vezes 4, 28. Ok? 6 sobre 28 é uma fração que pode ser simplificada. Eu posso dividir ambos esses números por 2. Ah, então toda vez que eu puder dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo valor, é para eu fazer isso? Com certeza. E aí eu coloco aqui a barra, ó, 6 dividido por 2 dá 3 e 28 dividido por 2 dá 14. Pronto. 3 sobre 14. Esse é o resultado dessa divisão de frações bem aqui. Eu tenho uma divisão de frações aqui, ó. A primeira é negativa, vou repetir do jeito que ela está, menos 3 quartos, ok? Menos 3 quartos. O que a gente faz agora? A gente troca o sinal de dividir pelo sinal de vezes. E aí os 2 terços vai ficar 3 meios. Pronto. O que a gente faz agora? Multiplica em cima e embaixo normalmente. Os sinais são o quê? São o quê? Diferentes. Esse aqui é positivo, não aparece sinal é positivo. Esse aqui é negativo. Sinais são diferentes, fica o quê? Positivo ou negativo? Fica negativo. Né? 3 vezes 3 dá 9, sobre 4 vezes 2 dá 8. Pronto, esse aqui mais um. E esse aqui? Olha só, 2 oitavos dividido por menos 10 dozeavos. Primeiro que eu olho para esses 2 oitavos e eu acho que eu posso deixar ele menor. E o 10 dozeavos também. Ou seja, se você puder, antes de fazer essa conta, simplificar as frações, você simplifica. Então, eu vou simplificar o 2 oitavos, tá? O 2 e o 8 eu posso dividir ambos os números por 2. E o 10 e o 12, eu também posso dividir ambos os números por 2. Pronto, eu vou melhorar a minha conta. Então, nós vamos ficar com 2 dividido por 2 vai ficar 1, né? Sobre 8 dividido por 2, 4. Aqui eu vou trocar o sinal, tá? Dividido vai ficar vezes. Aqui conserva o sinal, né? Do menos. Essa fração aqui vai ser invertida, né? Então, o 10 dividido por 2, aqui em cima vai ficar 5. E 12 dividido por 2, aqui embaixo vai ficar 6. Ficaria 5 sextos. Então, vai ficar trocado aqui 6 quintos. Deu para acompanhar? Aqui fica 5, aqui fica 6. Quando inverte a fração, fica 6 sobre 5, ok? E aí eu já fiz direto aqui. Então, a gente está progredindo. Então, a gente já está começando a fazer as coisas mais rapidamente. Então, temos aqui um número positivo multiplicado por um número negativo. Sinais são diferentes. O resultado dá negativo. 1 vezes 6 dá 6, sobre 4 vezes 5 dá 20. Pronto, menos 6 vinte-avos eu posso simplificar por 2. Isso vai me dar menos 3 sobre 10. Ok? Então, o resultado desta conta é menos 3 décimos. O último exemplo que eu vou passar é este exemplo aqui. Ó. É uma divisão em que os dois são negativos. Ah, mas isso a gente já tira de letra, né? Uma outra coisa importante é que quando os sinais são iguais, o que vai acontecer? Fica sempre positivo, né? Então, primeiro repete-se a primeira fração, menos 3 sobre 16. Pronto. O sinal de dividir eu vou colocar como vezes. Vou repetir aqui o sinal de menos. Está 64 sobre 9, vou colocar 9 sobre 64.
Pronto. Sinais são iguais, o resultado fica positivo. Fica facultativo colocar o sinal de mais, então eu não vou colocar. Não, já sei que é positivo, quando não aparece nenhum sinal. E aí 3 vezes 9 dá 27. Embaixo eu tenho 16 vezes 64. 16 vezes 64, vamos fazer essa conta aqui. Bem, 6 vezes 4 dá 24. Vão 2, que fica com 64. 6 vezes 6 dá 36. 6 vão 3, aqui fico com 9. Fiquei com 4, 12, vai 1, 1024. Então, fiquei aqui com 1024. Tá certo? Então, 27 sobre 1024. Pronto. Será que daríamos para simplificar o 27 e o 1024? Bom, 2 mais 7 dá 9, dá para dividir por 3. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 4 dá 7. Não dá para dividir por 3. 24 dividiria por 4, porque os dois últimos algarismos dividem por 24 exatamente, mas 27 não divide por 4 exatamente. Se a gente fosse verificar, o 27 é 3 à terceira, 3 ao cubo, e o 1024 é o 2 elevado na décima. Né? Então, aqui, ó, eu não teria como simplificar. Então, até a próxima aula. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, tá? E também se inscrevam no nosso canal. Ajuda aí pra gente compartilhando os nossos vídeos se você gostou.